Então, seguimos aqui na nossa pauta, processo de número de ordem 19, é o 16.004.720.139/2015-68, recorrente a BSV, Administradores de Gerenciamento de Projetos Limitado, interessado Fazenda Nacional, de relatoria de Dr. Lisandro, que tem a palavra. Presidente, já vou colar aqui rapidinho na pasta T, só um minutinho. XIX, né, presidente? Bom, senhores, a minuta está na pasta T. Trata-se de recurso voluntário da autuada contra o acórdão tal da DRJ Curitiba, que considerou improcedente impugnação contra a exigência fiscal e decidiu rejeitar preliminar e deferir o pedido de produção de prova oral e pericial e, no mérito, jogar procedente os lançamentos para manter as exigências de imposto de renda retido na fonte, com respectivos juros e multas de ofício. Peço venha para reproduzir o relatório da decisão da DRJ. Então, o auto de infração exige o auto de infração de IRRF exige o recolhimento de 800 mil, imposto mais multa e juros. O lançamento e resolução de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias da interessada. Então, aqui eu tenho as infrações, que é trabalho assalariado, imposto de renda na fonte sobre trabalho, nesses períodos, e trabalho sem vínculo de emprego, imposto de renda na fonte sobre trabalho sem vínculo de emprego, os dois imposto de renda retido na fonte. Cientificada, tempestivamente, foi interposta a impugnação. Em síntese, a impugnante relata que foi selecionada pelo programa DIRF-DARF 2012, por supostas divergências encontradas entre valores informados na DIRF, no calendário de 2011, e os recolhimentos em DARF, os declarados em DCTF e os constantes em PERDECOMP, relativamente aos códigos 0561, sobre trabalho assalariado, e 0588, sobre trabalho sem vínculo e empregatício. Foi apurado o suposto montante de 800 mil, em face de divergência com o fato gerador nas competências de janeiro, outubro e dezembro de 2011, crescido de juros de multa. Indagada pela fiscalização, a empresa prestou tempestivamente resposta, no sentido que ingressou em parcelamento da Lei 12.996 e que pretendia indicar tais diferenças ao parcelamento, assim como se encontrava aguardando sua consolidação. Não adentrou ao mérito em razão de entender desnecessária uma avaliação técnica e mais criteriosa da questão. Reclama com a agência fiscal, entendeu que, em função do não recolhimento dos valores apontados, e também considerando que as diferenças existentes não foram incluídas em DCTF, justificadoras, lavrou o indigitado auto de infração. Outro sim restará demonstrado que, em razão da falta de real análise dos fatos, bem como em razão da fundamentação, é convocado do enquadramento legal, este é totalmente nulo, segundo a então impugnante. Das preliminares, entende que o debelado do lançamento merece ser anulado, uma vez que está fundado em norma, ligado a rendimentos provenientes de trabalho doméstico, apoiado em definição do artigo 71 da Lei 11.196, onde se está tratando de pagamento e rendimentos provenientes de trabalho assalariado a empregado doméstico. Cita
O artigo 1º da Lei 5.859 afirma que a empresa não tem, assim como não pode ter em seu quadro empregados domésticos, e data máxima venha, nisso está o equívoco cometido pelo fiscal. Alega que não houve, no caso, em tela, o enunciado de uma correspondente norma legal que pudesse amparar a exigência fiscal, sendo forçoso concluir pela desobediência do artigo 142 do CTI. Cito o artigo 39 do decreto 7574, argumenta que os fatos mencionados na notificação deveriam estar previamente examinados de forma completa. Será tratado abaixo quanto ao mérito que as declarações prestadas através da ZTF, consequente em pagamento de DARF, foram devidamente apuradas, obedeceram ao regime de caixa. Por outro lado, a impugnante constatou que sua declaração de DIF teve alguns problemas gerados por irregularidades em seu sistema operacional, motivo que ocasionou as diferenças ora cobradas da União, que em verdade não existem. Assim, não houve diferença de recolhimento do imposto, mas somente equívoco na declaração da DIF, que pretende a contribuinte sanar, adequando a realidade de suas contribuições que tiveram com base os valores apurados por de pagamento devidamente declarados da CTF para geração das guias DARF. Porém, por conveniência, o fiscal deixou de apreciar as bases. Destaca que os vícios relatados eivam o lançamento de nulidade, porquanto ausente requisito elementar de todo e qualquer ato, qual seja a motivação e fundamentação fática, bem como dificulta o contraditório. Quanto ao primeiro ponto, permitir a convalidação do lançamento em apreço por meio de eventual lançamento substituto, para que sejam alterados os dispositivos dos quais se fundou, é admitir-se a revisão dos critérios jurídicos. Cita a decisão do CAF, resume que resta extremo de dúvida que o lançamento, ora deverá merecer nulo, pela utilização de dispositivo diverso e pela omissão da realidade dos fatos. Acrescenta que, ainda que o ilustre julgador entenda que houve mera irregularidade formal, há de se reconhecer que os argumentos jurídicos correspostos são hábeis para que se determine a realização de, no mínimo, um lançamento substitutivo para sanar os vícios do mérito, da coerência das declarações prestadas em DCTF para a produção do imposto. Anota que, ao realizar uma análise criteriosa dos valores declarados mensalmente em DCTF e, posteriormente, dos informados na DIRF, a empresa verificou que as divergências obtidas no presente auto de infração decorrem de equívocos nas informações existentes na DIRF, que, consequentemente, acabaram por gerar diferenças apuradas pelo nobre fiscal. Os valores de imposto de renda retidos na fonte sobre trabalho assalariado sem vínculo declarados mensalmente pelo autuado através do CTF foram devidamente informados em citada obrigação acessória. Já os informados em DIF de 2011 foram apresentados com irregularidade decorrente de erro em sistema informatizado da contribuinte. Explica que tal fato ocorreu devido a equívocos de sistema devidamente comprovado no parecer técnico do Instituto Brasileiro de Peritos, laudo anexo, em razão da substituição dos programas de controle, apuração e cálculo do imposto. Contudo, citada incorreção em sistema em nada onerou ou prejudicou o fisco, pelo contrário, haja visto que as informações adequadas são aquelas que foram prestadas em DCTF. Com efeito, o imposto em apreço, que obedece ao regime de caixa, foi devidamente declarado nas DCTF transmitidas. Imposto esse que condiz com os valores regulamentares, conforme folha de pagamento e apuração de imposto de renda inclusos com a presente. Com o imposto em apreço, que obedece o frisa que o fiscal deixou de analisar a realidade dos fatos, pois não apreciou a base da DIF e da DCTF para chegar à conclusão de qual parâmetro base seria a correta. Apenas autuou enxergando a diferença de declaração sem qualquer análise aprofundada, que justificaria a diferença qual seja erro nas declarações da DIF e não da DCTF. Portanto, eventualmente superados os argumentos preliminares, impõe-se a improcedência do presente auto. Entende que os documentos posteriores do lançamento, bem como as provas juntadas à presente impugnação, são as mais que suficientes.
Contudo, caso o entendimento do julgador seja para a conversão ex officio em diligência, é de se registrar que o contribuinte deixa à disposição de sua autarquia a plenitude de sua documentação. A DRJ considerou improcedente a impugnação para registrar a plena nulidade, deferiu o pedido de produção de prova oral pericial e, no mérito, julgar procedente os lançamentos para manter as exigências de imposto de renda na fonte, com os respectivos juros e multas de ofício. Cientificado da decisão, autuada interposto voluntário, em que aduz requisitos de validade da notificação, artigo 10, ou seja, está repetindo aqui que havia legislação no enquadramento legal que não se referia aos pagamentos que efetuou. Também que a DIF foi apresentada com irregularidade de erro. Também repete sobre o parecer que cola, do parecer técnico do Instituto Brasileiro de Peritos. Afirma que citada incorreção em sistema em nada onerou ou prejudicou o fisco, pelo contrário, como já falamos. Sublinhou, deixou de analisar a realidade dos fatos, não apreciou as bases de DIF também, isso aqui é repressão. Enfim, ele reforça os argumentos. Posso passar por voto, presidente? Pode passar, autorizando. Bom, a presidente decisão fiscal teve de programa de revisão sumária das declarações de imposto de renda retido na fonte, programa DIF, e DARF, do ano calendário 2011, consistente em detectar inconsistências entre os valores informados nas DIFs e os correspondentes recolhimentos. O auto de infração de imposto de renda retido na fonte exige o recolhimento de 868 mil de imposto, no caso, imposto de renda retido na fonte. O contribuinte traz uma alegação sobre que havia uma legislação sobre empregado doméstico, mas isso aqui é um erro no enquadramento legal. Na verdade, foi uma adicional que realmente o contribuinte não tem essa atividade. Mas o enquadramento legal de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos, esse há no enquadramento legal. Então, eu voto aqui conforme a jurisprudência do CARF, por afastar a nulidade. Do mérito, erro na DIF. A recorrente alega que os valores informados na DIF no calendário de 2011 foram apresentados com irregularidade decorrente de erro em sistema informatizado. Tal fato teria ocorrido devido a equívocos do sistema, conforme comprovaria o parecer técnico tal, em razão de substituição de programas. Alega a recorrente que o citado em correção do sistema em nada onerou ou prejudicou o fisco. Pelo contrário, haja visto que as informações adequadas seriam aquelas que foram apresentadas no DCTF. Preliminarmente, devemos apreciar o fato de que a recorrente, quando intimada a justificar a discrepância DIF-DCTF, afirmou que solicitara parcelamento da diferença não declarada. Entendo que o só pedido de parcelamento já justificaria o lançamento de ofício. Isso porque a DIF não se configura como declaração de dívida, só o sendo a DCTF ou o lançamento de ofício. Como o recorrente não apresentou DCTF complementar em nenhuma fase prévia ou posterior ao lançamento, e diante da admissão da interessada durante o procedimento fiscal que o correto valor seria o da DIF, estaria justificado o lançamento de ofício. Como a contribuinte solicitar o parcelamento, não haveria sequer recurso sobre o mérito, omissão dos valores a declarar. Nesse sentido, assim, regula o regimento interno desse CARF, em caso similar, mas referindo-se a atos processuais. Assim, justificou a fiscalização da impossibilidade de parcelamento no corpo do DCTF. Em consequência, justificou a fiscalização no corpo do lançamento. Em consequência, em 4/5, a contribuinte foi intimada via postal, sendo o termo recebido na data tal. Apresentou resposta que ingressou com parcelamento da Lei 12.996, através de recibos tais, e que tais diferenças estão contempladas no parcelamento supracitado e que o mesmo encontra-se aguardando sua consolidação. Em função da resposta do não recolhimento dos valores apontados, e também considerando que as diferenças existentes não foram incluídas em DCTF retificadoras, conforme previsto na IN 1491, elaborou-se demonstrativos que tiveram por suporte os valores mensais da DIF,
dos DARFs do sistema CIEF e das DCTFs, obtendo-se, ao final, as diferenças em aberto, tanto do código 0561 como 0588, constante dos dois demonstrativos. Mas a interessada mudou de estratégia e, em impugnação, afirmou que os valores informados e escriturados em DIF não podem prevalecer. Isso porque teria havido equívoco na própria escrituração da DIF, decorrente de irregularidade do sistema informatizado da contribuinte. Liga aí para mim, por favor. Obrigado. A respeito, deve-se atentar que a escrituração faz prova a favor e contra o contribuinte. Ou seja, se a DIF traz elementos inverídicos, como alegou a recorrente, deveria a recorrente trazer documentos que a refutassem o que não foi feito. A base de cálculo do imposto de renda deve ser comprovada pela escrituração dos livros fiscais. Nesse sentido, determina o artigo 923 do RIF. A escrituração mantida com observância dos dispositivos legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos delegados e comprovados com documentados, segundo sua natureza, e assim definidos em preceitos legais. O artigo 266 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e fichas do empresário provam contra as pessoas a que pertencem, e em seu favor quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outros subsídios. Ou seja, mesmo que se trate de escrituração com vício, deve o contribuinte comprovar os equívocos alegados. A esse respeito foi assertiva a decisão recorrida. Abre aspas. As demais alegações referentes ao mérito que passo a apreciar. Pelo termo recebido, conforme tal, conforme a R e tal, o contribuinte foi intimado a justificar divergências dos impostos. A fiscalizada se pronunciou, falou sobre parcelamento. No corpo do auto, a autoridade justificou que não aceitou a explicação, porque as diferenças não haviam sido declaradas em CTF, nos termos prescritos para a IN 1491. De fato, a IN, que dispõe sobre os débitos a serem pagos à vista ou incluídos em parcelamento, em seu parágrafo 1º, autoriza o parcelamento dos débitos vencidos até 31 de outubro de 2013, mas com a condição de que o contribuinte declare o débito até 1 de 12 de 2014. Então, traz que a AN, que regulamentou o parcelamento e que traz essa obrigatoriedade de um parcelamento de débitos declarados. Dessa feita, não restou outra alternativa à fiscalização, senão proceder ao lançamento de imposto de renda retido na fonte, cujos valores foram calculados de acordo com os demonstrativos de folha 39 e 40. Na peça de defesa, a título de preliminares, a impugnante alega que houve omissão de realidade dos fatos, que a fiscalização deixou de apreciar as bases que geraram declarações, baseando-se apenas em relatórios extraídos do próprio sistema, descumprindo o princípio da verdade material. Ora, declarante, a reclamação é totalmente infundada, já que o auditor deu oportunidade para a empresa apresentar suas justificativas, sendo que sua resposta, o contribuinte indiretamente confessou os débitos lançados, ao afirmar que havia tentado parcelá-los. Não houve qualquer menção a eventuais equívocos na DIF. Na sequência, a litigante favor, né? Congelou, né? Tô me vendo aí? Congelou, Lisão. Tô aqui. Tô Lisandro congelou, né? Lisandro congelou, foi? Estão me ouvindo, senhores? Agora sim. Agora sim. Posso continuar aqui do item 17? Pode. Está terminando. A internet mudou, eu passei para a internet B. Na sequência, a litigante, mudando de estratégia de defesa relativamente à resposta dada na ação fiscal, alega que os débitos declarados desse TF estariam corretos e que informou incorretamente os valores em DIF.
Aí está a referência ao parecer. O parecer foi solicitado pelas empresas. As folhas tais juntou cópia do parecer formulado pelo Instituto, que não é apto para comprovar o aventado ou equívoco, já que ali os sujeitos envolvidos são distintos. O parecer foi solicitado pelas empresas ICSC e Construções Metálicas, e não pela fiscalizada. Além disso, o laudo cuida da apuração da responsabilidade no contrato firmado entre aquelas e uma empresa de consultoria Trust, na implantação de um software corporativo, ERP da Oracle. O documento menciona a existência de falhas nesse sistema, incluindo um módulo que calcula custos e módulo fiscal, com problemas de integração com outros módulos. Infere-se, portanto, que houve erros em cálculo de tributos. Esses ocorreram com aqueles ligados à produção, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, e não com retenção de fonte, cuja base é composta por dados de salários de empregados que não guardam nenhuma relação com informações do setor produtivo da empresa. Na sequência, a interessada argumenta que os débitos de imposto de renda na fonte, que obedecem ao regime de caixa, terão sido devidamente declarados no CTF, condizentes com os valores regulamentares, conforme folhas de pagamento e apuração de imposto de renda na fonte anexa. As folhas 927 foram juntadas cópias de conta denominada folha analítica, com dados de folha de salários, incluindo retenções de fontes. As folhas 952 constam documentos contendo colunas com nome de pessoas e com valor, o que aparentemente sugere que sejam empregados e respectivos valores de retenção, agrupados por obra. Em nenhum dos documentos citados consta qualquer totalização ou explicação que pudesse suportar que os dados de imposto de renda na fonte, informados no CTF, estariam corretos e os de DIF equivocados, ou seja, trata somente de dados dos quais nenhuma informação pode ser extraída com respeito ao suposto erro da DIF. Aí o contribuinte alega também que a multa indicada na nota de infração se mostra evada de vício de condicionalidade e afasta com base no súmula 2. E, por todo exposto, eu voto por negar provimento. Então, senhores, é basicamente isso. O contribuinte ele apresentou uma DIF. Teoricamente, eu entendo que isso aconteceu, ofereceu aos seus beneficiários o correspondente comprovante de rendimentos, não recolheu esse DARF. Então, ele é o devedor dessa fonte. Seria uma pessoa indébita. Essa que é a acusação. O contribuinte alega que há um erro. No primeiro momento, alegou um parcelamento, mas após a autuação, ele diz, não, aconteceu um erro na DIF. E os valores não foram aqueles, e sim valores de DCTF, valores a menor. Mas, no meu entender, ele não traz prova nesse sentido, por isso é que eu nego provimento no meu voto. Colegas, então, aí, antes de passar aos esclarecimentos, eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, alertar a doutora Lisandro que faltou aqui nas conclusões dizer que rejeita a preliminar de nulidade. E eu vou dispensar a Nayara, porque já deu a hora dela, alertando que a gente continua a gravação daqui por diante, que estará disponível em até 5 dias. Tá bom, Nayara? Ok, presidente. Finalizando aqui a sessão. Tchau, tchau a todos. Até amanhã. Até amanhã, querido. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau, Nayara. Então, seguimos a gravação daqui, a nossa gravação, e fica aberta, então, para debates e esclarecimentos. Posso escolher os votos, colegas? Sim. Então, doutor Iago, como o senhor vota? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? O relator. Doutor Lisandro, relator. Doutor Marcelo, como vota? Também acompanho, presidente. Doutor Fernando? Com o relator. Doutora Maria Carolina? Com relator.
Doutor Eduardo, como vota? Com o relator, presidente. Também vai acompanhar o relator? Então, proclamo aqui o resultado do processo número 19, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Faltam 2 processos hoje, gente, para a pauta de hoje. Podemos ir mais um pouquinho? Então, vamos passar aqui ao número 20, é o 10.730, 912, 270, /2009, 11, recorrente é a Ampla Energia e Serviços S.A., interessado Fazenda Nacional. Esse resultado vai se replicar nos processos de número 21 a 23, de relatoria de doutor Dornelis, que tem a palavra. Presidente, esse processo já foi pautado uma vez, saiu com vista, salvo engano, para Lisandro. É a mesma composição. Vou fazer rapidinho aqui uma síntese da discussão e o voto. Então, é um lançamento para prevenir decadência, onde existia uma ação e foi feito lançamento para prevenir a decadência. O auditor entendeu lançar a multa de mora. Então, a discussão é se existe ou não a incidência da multa de mora. O acordo recorrido entendeu por maioria de votos que incide, e teve voto vencido, dizendo que não incide, que é uma questão legal lá, está lá na 9430, no artigo 63, né, parágrafo 2º lá. E eu estou acompanhando as razões decididas, o voto vencido, para dizer a verdade. É isso aqui, no sentido de dar provimento ao recurso e afastar a incidência da multa de mora na competência dos débitos informados na DECOMP número 4722. Então, doutor Lisandro, o senhor tinha pedido vista, pode fazer suas considerações e proferir seu voto, por gentileza. Presidente, o que acontece aqui é o contribuinte ele tinha uma medida judicial que o amparava para o não pagamento. Na verdade, ele tinha uma medida judicial para compensar além dos 30% dos prejuízos. Era essa a medida judicial. E ele tinha essa medida por um bom período. E, a um determinado momento, a União recorreu e ganhou. Isso já a jurisprudência consolidada de que ele tem que a lei é constitucional, a lei que regulamenta esse 30% é constitucional. Então, ele teve que rever os seus pagamentos, né? O que ele tinha feito com base num crédito que ele não tinha, na verdade. Então, mas ele se valeu na hora de ter que pagar aquilo que ele tinha compensado com prejuízo, que, na verdade, ele acabou não se confirmando, ele usou o parágrafo 2º do artigo 63. E esse parágrafo 2º, ele vou lê-lo rapidamente, ele dá uma opção para, no caso em que essa liminar ela é derrubada, o contribuinte pode fazer um pagamento sem juros de mora. E o que acontece? Que no acordo veio uma discussão, olha, ainda há uma denúncia espontânea ou não há uma denúncia espontânea? E o relator falou muito bem, por isso que eu não fiz um voto vista, porque eu iria repetir o que está no voto do Dornelis. Exatamente isso, a discussão não gira em torno de denúncia espontânea ou não, e sim da aplicação do parágrafo 2º aí do artigo 63, e que é mais ou menos não, literalmente, a interposição de ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, que é o que está sendo cobrado, desde a concessão da medida até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. E aqui é um parágrafo bem especial, não é o artigo da denúncia espontânea, né? E aqui não fala se o contribuinte pode
tem que fazer um pagamento, ou se no final de 30 dias ele pode fazer uma compensação, que foi o que ele fez aqui, fez uma compensação, né? Então, eu acho que gira exatamente aquilo que está lá no voto do Eduardo. Eu pedi vista justamente para tentar diferenciar, saber se era a questão de se julgar, se era anúncio espontâneo ou não, porque se for, aí existe aquela discussão, né, se pagamento mas compensação não é, mas aqui não é o caso. Aqui é um caso, no meu entender, é um caso específico de interpretação de aplicação do parágrafo 2º, que não fala como é que vai ser feito ao final de 30 dias, se é para pagamento, se é para compensação, e o contribuinte fez aí a compensação sem a multa de mora, depois que teve essa sua medida interrompida. Então, os meus, vamos dizer assim, o meu fundamento para votar são os mesmos do Eduardo Dornelas aí, então não vou fazer jus à sua relatoria e segui-lo, somente isso. Obrigado, presidente. Então, que até também o doutor Iágaro, mês passado, tinha acompanhado aqui o relator também, mas, enfim, posso escolher os votos, colega? Doutor Iágaro, o senhor mantém seu voto? Então, doutor Iágaro continua acompanhando o relator, doutor Dornelas o relator, doutor Lisandro acompanha o relator, pelo visto? Sim, presidente, acompanho o relator. Doutor Marcelo, como voto? Também, presidente. Doutor Fernando? Com o relator. Doutora Maria Carolina? Com o relator, presidente. Doutor Eduardo? Acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator, eu reli também, quase que no reflexo também, eu já ia aqui mas aí li também, vi que o caso era distinto. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para afastar a incidência da multa de mora na compensação dos débitos informada na declaração de compensação número tal. Falta um processo aqui, esse processo, então, o resultado do 20 se aplica o 21 ou 23, como eu disse, o 24 trabalhamos, acho que é o 25, se não me engano, aqui é o último da pauta de hoje aqui. Então, eu vou apregoá-lo, doutor Marcelo, ele é de resolução tranquila? Deixa eu olhar aqui, presidente, confesso também. Oi, abri o PDF, só um segundo, estou abrindo aqui o Word. Imagina. Não. Vamos embora. Vamos lá. Então, demora uns 40 minutos só. Sério? Senão a gente ir embora. Então, eu vou apregoar aqui o processo de número de ordem 25, o 16327, 720-545/2016-69, recorrente a DMA, Gestão de Recursos Financeiros Eireli, interessado Fazenda Nacional, de relatoria de doutor Marcelo, que tem a palavra. Tá, não sei se vocês abriram, eu vou passar direto para o voto, tá? Aqui são duas intempestividades. O contribuinte perdeu o prazo da impugnação, aí a DRJ julgou a impugnação intempestiva. Aí ele apresentou recurso voluntário e também intempestivo. Então, na página 4 do voto, eu passo para a tempestividade. Embora o contribuinte afirme em suas ações que o recurso voluntário é tempestivo, as provas constantes dos autos revelam o contrário. Conforme se verifica do termo de registro de mensagem de ato oficial na caixa postal DTE, aqui eu transcrevo. O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por meio de sua caixa postal, considerada seu domicílio tributário eletrônico, DTE, perante a RFB, na data de 1/6/2021. Tendo em vista que o contribuinte não acessou os documentos no prazo legal de 15 dias, foi-lhe dado ciência por recurso de prazo contada da data de disponibilização dos documentos que eu trago. Foi dado ciência dos documentos relacionados abaixo por recurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através da caixa postal, módulo ECAC, do site da Receita Federal. Aqui vem diz, data da disponibilização, data da ciência por decurso de prazo. Com base em tais informações, tem-se que o prazo para interposição de recurso voluntário venceria em 16/7/2021. O contribuinte em sede de recurso voluntário adverte que não seria optante pelo DTE, de modo que a ciência somente se consideraria na data em que voluntariamente acessou o teor do acordo recorrido, o que aconteceu em 30/6/2021. Aliás, conforme consta do termo de abertura do documento constando dos próprios autos. E de fato tem esse termo de abertura
é que ele é posterior lá àquela questão da contagem dos 15 dias. Ocorre que o próprio termo ressalta que tal documento já se encontrava disponibilizado desde 1 de 6 de 2021, de modo que a abertura voluntária somente ocorreu quase 30 dias depois. Em que pese advertido pelo contribuinte, não é verdade que ele não seja optante pelo DTE. Consta dos autos o extrato de uma consulta feita pela unidade de origem em 23/4/2021, quer dizer, antes aqui dessas datas acima mencionadas, que confirma expressamente a adesão do contribuinte ao DTE. Veja-se. E aqui eu trago essa tela do sistema, ó. Consulta feita em 23/4/2021, opção de TS, sim. Assim, considerando que o contribuinte é optante pelo DTE, que o acordo recorrido foi disponibilizado desde 1 de 6 de 2021 e que ele não foi acessado no prazo de 15 dias, o termo inicial para a contagem de prazo para a interposição do recurso voluntário se deu em 16 de 6 de 21, tendo se encerrado em 16 de 7 de 21, de modo que o recurso voluntário apresentado em 19 de 7 de 21 é intempestivo. Aliás, conforme reconhecido pela equipe regional de contencioso administrativo da 8ª Região Fiscal, a qual somente remeteu os autos para análise do CAF em razão da redação do artigo 35 do Decreto 7235, segundo o qual o recurso, mesmo parente, será encaminhado ao órgão de segunda instância que julgará a preempção. Faço exposto, voto pela não conceder recurso voluntário. E caso conhecido, a impugnação também é intempestiva, que eu trago o voto. Então, colegas, está bem circunstanciado aqui o voto. Então, primeiramente, a gente vai votar pelo não conhecimento do recurso voluntário nos termos da proposição primeira aí de doutor Marcelo. Rapaz, eu nunca vi isso na minha vida, viu? Aqui, Eu tava pensando nisso o cara também. perdeu o voto, perdeu o prazo, a impugnação, o recurso. Só falta ele querer embargar agora e perder o prazo do embargo. Aí vai pedir muito. E o bom, a defesa dele da impugnação, ele disse, não, esse AR não pode ser aceito, porque, de fato, eu recebi nessa data, mas não tinha nada dentro. Eu falo, putz, mas e aí, como é que a gente vai discutir se tinha ou não tinha? Ele fala, não, eu recebi e não tinha nada. Muito difícil, né? Né? É Posso difícil, né? escolher os votos, colega? Sim. Isso aí tá bem claro, né? Doutor Yário, como voto? Com relator. Doutor Dornelos? Processo excelente para o último dia, né? Para o último do dia. Com o relator, presidente. Doutor Lisandro? Com o relator, presidente. Doutor Marcelo, relator. Doutor Fernando, como vota? Com relator. Doutora Carolina, como vota? Com relator. Doutor Eduardo? Com relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator e vou proclamar aqui o resultado do último processo aqui da pauta dessa sessão da tarde aqui. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecido do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Então é isso aí, gente. Doutor Eduardo, pode cessar a gravação, por gentileza? Feito, presidente.